Seja muito bem-vindo ao nosso curso de contabilidade animada. Nessa introdução eu gostaria de te dar as boas-vindas e te apresentar como que vai funcionar o nosso curso. Antes de mais nada, a minha ideia aqui é te apresentar esse mundo da contabilidade da maneira mais simples possível para que você entenda. A contabilidade ela tem um vocabulário próprio, é um monte de palavrinhas novas que você vai ter que aprender para entender como que funciona toda essa dinâmica. Então, o que eu faço nas aulas vai ser o seguinte: a gente vai aprender os conceitos de contabilidade por meio de uma história, certo? A gente vai conhecer a história do coelho e conforme ele vai fazendo operações na sua empresa, a gente vai conhecendo os principais temas introdutórios da contabilidade. No total, são 7 módulos que abordam todos os temas estudados numa primeira fase de um curso de graduação ou um curso profissionalizante. Em cada módulo, você acompanha um pedaço da história, mais a explicação do professor da parte técnica do conteúdo. Cada módulo tem vídeos complementares retirados do canal, que te ajudam a entender o tema estudado, bem como exercícios na forma de questões e planilhas, e ao final de cada módulo nós temos a resolução de todos os exercícios. O último módulo é feito de conteúdos extras, com atualizações de vídeo de contabilidade postados pelo nosso canal. Ao final, você pode emitir o seu certificado de conclusão. Para realizar os exercícios, nas questões, basta responder a alternativa correta e no final clicar no botão enviar e ver o seu desempenho. Já para as planilhas, você deve baixar o arquivo em Excel e não precisa ter nenhum conhecimento. Basta apenas preencher os campos editáveis, pois é uma planilha protegida e a própria planilha te responde se está tudo certo ou não. Eu vou fazer aqui com você o que eu faço com os meus alunos e que eu vejo que funciona. A minha técnica é a técnica do Balboa: treino, estudo e repetição. Então, por vezes, eu vou repetir várias vezes a mesma coisa para entrar na sua cabeça por osmose. Nos exercícios, a gente vai repetir o que a gente aprendeu, porque é por meio da repetição que você vai aprender a base da contabilidade para daí sim entender cadeiras futuras de contabilidade avançada, tópicos especiais de contabilidade, análise de balanço, enfim. O que a gente vai fazer aqui é um resumão didático para que você entenda os fundamentos da contabilidade. Por vezes, eu não abordo um tema numa aula, mas eu tenho vídeos complementares dentro de cada tópico que vão abordar esses temas. Saiba que os nossos vídeos de contabilidade do canal são assistidos no Brasil todo, recomendados por cursos de contabilidade, pois são extremamente didáticos e fáceis de serem entendidos. O curso é desenhado para que você sozinho consiga fazer todas essas etapas, assistindo aula, corrigindo os exercícios e aí pensando por conta própria. Eu espero que todos os conteúdos te ajudem e te desejo bons estudos no nosso curso de contabilidade animada. Esse é o Coelho, ele é o personagem principal do nosso curso e por meio da sua história nós vamos aprender tudo sobre contabilidade básica. Ele tem um sonho que é de empreender, montar o seu próprio negócio e decidiu vender brigadeiros. Ele sabe que o seu brigadeiro é muito bom e espera ganhar muito dinheiro vendendo seus brigadeiros numa barraquinha de brigadeiro. Mas antes de começar o seu negócio, ele precisa se organizar e fez um checklist de tudo que ele tem a fazer. Ele não sabe quanto precisa para começar o negócio, quanto vai cobrar por cada brigadeiro, quanto vai custar cada brigadeiro, se ele deve contratar alguém, o que ele deve comprar, quantos brigadeiros vai vender por dia, se precisa tomar empréstimos, chamar mais sócios, o quanto que ele vai ganhar por mês. Pois é, Coelho, não é fácil empreender e tocar um negócio. Você está com dificuldades para tomar decisões sobre o seu patrimônio. O que você precisa é conhecer a ciência que estuda o patrimônio e sim,
Estamos falando da contabilidade, essa matéria fantástica, essencial no mundo dos negócios. E caso você não saiba, ela é uma ciência. E como todas as outras áreas da ciência, ela tem princípios, áreas de estudo, objeto de estudo e um objetivo. Tanto é que todo mundo que se forma em contabilidade tem no seu diploma a área de formação Ciências Contábeis. Essa necessidade de controlar o patrimônio existe há muito tempo e começa lá atrás, na sua forma primitiva, sendo usada pelos homens das cavernas. Querer se arriscar no mundo dos negócios sem conhecer o mínimo de contabilidade básica é um erro gravíssimo. Portanto, nessa aula vamos entender de onde vem a contabilidade. Aí você deve estar se perguntando: como assim a contabilidade existe desde a época dos homens das cavernas? Aqui eu criei algumas imagens com inteligência artificial para te lembrar que esses registros nas paredes das cavernas são evidências de que o homem primitivo já se preocupava em controlar o seu patrimônio. Os estudos apontam que quando eles registravam principalmente itens como esse animalzinho aqui, coloquei o exemplo de um boi, mas poderia ser um instrumento que ele usava para caçar, ou até mesmo os alimentos coletados. Tudo isso era registrado nas paredes com um desenho simbolizando o que o homem da caverna tinha e aí risquinhos do lado indicando a quantidade. Ora, o que é isso senão a preocupação com o patrimônio, a preocupação com o quanto eu tenho? E é daqui que surge toda a nossa contabilidade moderna. Sabe por quê? Presta atenção, quando ele estava desenhando um item e contando, ele estava registrando a característica qualitativa do patrimônio e a característica quantitativa do patrimônio. O desenho aqui dá a qualidade, o adjetivo, o que eu tenho. E os risquinhos nas paredes me dão a quantidade. É exatamente isso que a contabilidade faz. Ela vai registrar os itens do patrimônio, a que se refere, qual a conta que eu estou registrando e a quantidade, qual o número daquele item que eu tenho compondo o meu patrimônio. Isso aqui a gente vai abordar novamente no curso quando tratarmos de contas contábeis e a estrutura do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Agora, eu preciso te dar evidências de que tudo isso que eu estou falando realmente faz sentido. Dentro da academia, a gente trabalha dessa forma, apresentando sempre uma referência. E aqui eu vou dar a primeira citação que eu vou usar no nosso curso, dentre várias outras, referenciada. Olha o que eu vou colocar na tela. Na época, a contabilidade fazia uso de fichas simples e complexas através de caracteres cuneiformes, ou seja, a escrita em forma de cunha dos assírios, babilônios, medos e persas. Posteriormente, surgiram os primeiros pictográficos com o início da contagem abstrata e da escrita. Quem escreveu isso foi Santos, Schmidt e Machado. Como você já viu aqui no nosso curso, a contabilidade é uma ciência, então tem muita gente escrevendo e achando evidências sobre a ciência contábil. Aqui o que eu estou colocando para vocês é uma citação de um estudo que aborda a evolução da contabilidade. E aí eu me baseio no que outros estudiosos escreveram e a academia reconheceu, ou seja, isso faz sentido, é cientificamente comprovado e a gente usa desses conhecimentos anteriores para construir mais ainda a nossa ciência. Então, o que essa citação está dizendo é que, dentro da história da contabilidade, essas evidências demonstram que o homem lá atrás já se preocupava em registrar o quanto que ele tinha, seja em tábuas de argila, seja nas paredes das cavernas, enfim, essa preocupação com o patrimônio vem de muito tempo. Tem até na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, você gosta da Bíblia? Na Bíblia diz lá em Gênesis, quando vai contar a história de José do Egito, que foi abandonado pelos irmãos e depois deu a volta por cima, virou rei, diz lá, ó, no tempo de José no Egito houve tal
acumulação de bens que perderam a conta do que se tinha. Nós já vamos ver que bens é um item do patrimônio. E a Bíblia já relatava que perderam a conta, o pessoal já estava registrando o quanto era o seu patrimônio naquela época. Próxima citação, o próprio Jesus relatou: o administrador que fraudou seu senhor, alterando os registros de valores a receber dos devedores. Registro de valores a receber. Isso é um direito dentro do nosso patrimônio que a gente já vai conhecer. Mas vejam que tem várias evidências de que a contabilidade já é exercida há muito tempo atrás. E eu trago aqui um livro que você talvez já deva ter lido, que é o Sapiens, do Yuval Harari. Ele escreveu esse livro remontando a história com base em evidências e indo a fundo em alguns tópicos. E aí tem uma reportagem aqui do National Geographic que diz: quem é a primeira pessoa na história que a gente conhece o nome? E pasmem vocês, mas é de um contador. Como diz a reportagem, o primeiro nome não é de um guerreiro ou um poeta. Ele era, ao que parece, um contador. O contador é o cara que registra, é o responsável por registrar as transações que alteram o patrimônio, que é o objeto de estudo da contabilidade. E olha qual foi a evidência que no livro Sapiens é abordada. Um contador, a leitura mais provável da evidência mais antiga que se tem registro é um total de 29.086 medidas de cevada, que foram recebidas ao longo de 37 meses, assinado Cushing. O que o Cushing estava fazendo se não registrando o recebimento de uma mercadoria que iria compor ali o patrimônio que ele estava registrando? Certo? Então a contabilidade é muito antiga, a gente tem várias evidências disso, e agora eu trago mais duas citações. Será que existe uma data de início da contabilidade? Não, caiu uma calculadora na cabeça de alguém e descobriu-se a contabilidade. Não, na verdade não. Como Sá, um dos grandes autores da contabilidade lá em 2006, fala, a contabilidade é classificada em períodos. E os diferentes estudiosos que estudam a história da contabilidade na academia classificam de diferentes maneiras. Então aqui ninguém vai se preocupar com data, até porque não existe a evidência de uma data específica de quando surgiu, de quando ela se tornou ciência. O que se sabe é que essa preocupação com o patrimônio, que é o que a contabilidade estuda, veio evoluindo ao longo do tempo. Se lá atrás os homens registravam o seu patrimônio nas paredes das cavernas em tábuas de argila, é porque esse patrimônio ele era muito rudimentar. Com o tempo, ele foi evoluindo, assim como a humanidade foi evoluindo também. Eu estou colocando na tela aí a curva da evolução do conhecimento contábil. E aí, ali embaixo você pode ver de onde eu tirei essa informação. Então, a gente tem aí os primeiros registros lá, 5.000 antes de Cristo, lá na Babilônia. O tempo vai passando, tem evidências lá no governo da China, placas de pedra na Grécia, placas de cera dos romanos, e aí surge uma tal de Suma de Aritmética de Luca Pacioli em 1494. E aqui a nossa curva do conhecimento contábil dá uma inclinada. Posteriormente, a gente tem normas contábeis já em 1970, mas antes disso, olha o que aconteceu. Revolução Industrial. O que acontece quando a gente tem a Revolução Industrial? A gente consegue produzir em escala. Surgem as primeiras grandes corporações. Agora eu consigo produzir várias peças para atender os meus clientes. E a contabilidade começa a crescer muito enquanto ciência. Mas como aqui não é uma aula teórica, eu queria que você gravasse que a contabilidade é uma ciência social, pois sofre a interferência das ações humanas e evolui de acordo com a necessidade da sociedade. Outra citação aqui de outros dois autores bem famosos na nossa área de estudo, Fall e Marion: a contabilidade é uma ciência social, uma vez que estuda objetos, fenômenos e fatos resultantes de ações humanas.
em particular aqueles que se traduzem na criação, manutenção e incremento das riquezas, isso é, do patrimônio. Fica claro, então, que os estudiosos concordam que a contabilidade foca os seus esforços em estudar o patrimônio. Eu poderia colocar aqui centenas de citações de diferentes estudiosos. Todos eles, presta atenção, com diferentes palavras vão afirmar a mesma coisa. A ciência contábil estuda o patrimônio. E esse é o grande ponto para que você comece a entender contabilidade da maneira mais básica possível. O que nós vamos estudar aqui é o patrimônio, certo? Particularmente, eu gosto de uma citação que define a contabilidade como a linguagem dos negócios e classifica o contador como cientista da riqueza. Eu gosto muito mais porque foi dita por um cara moderno aqui, não sei se você conhece esse cara aqui, mas é Warren Buffett, um dos grandes defensores da análise fundamentalista de balanços, ou seja, entendendo contabilidade, eu consigo entender o patrimônio das empresas, como está aquele negócio e consigo até projetar para o futuro. A contabilidade permite com que eu interprete o patrimônio das entidades. E o Warren Buffett fez fortuna só usando de conhecimentos contábeis para fazer bons investimentos. Mas o ponto alto dessa primeira aula é você entender que contabilidade não é matemática. Embora nós vamos fazer contas aqui no curso, embora você já tenha essa visão, e contabilidade é só conta, não. Como nós já vimos, o patrimônio possui a característica qualitativa e quantitativa. Logo, se tem números quantificando o patrimônio, vai ser necessário se fazer algumas contas ali, mas não é o objeto principal. É muito mais entender a lógica e quantificar. E para fazer essas contas, nós temos calculadoras, planilhas, como nós vamos usar aqui no curso, que nos ajudam. Entender o raciocínio por trás dos registros contábeis é muito mais importante do que fazer conta. Então, a primeira grande lição que você tem que sair dessa primeira aula é: o objeto da contabilidade é o patrimônio. E o seu objetivo, o que a contabilidade faz, é controlar o patrimônio e fornecer informações para que o usuário tome decisões. Então, depois de se registrar tudo, eu tenho relatórios que vão me permitir tomar decisão. Mas isso a gente vai ver com calma no decorrer do curso. Eu espero que tenha ficado claro para você nesse primeiro momento que a ciência contábil tem como objeto de estudo o patrimônio. Então agora o Coelho já sabe que a contabilidade é uma ciência social aplicada e não exata. Não é matemática. Não foi desenhada uma vez e continua igual para sempre. Ela estuda o patrimônio das entidades que vai evoluindo com o tempo. Essas entidades podem ser uma pessoa física ou jurídica. Cada pessoa física tem o seu patrimônio, assim como as empresas, as pessoas jurídicas. E a função dessa ciência contábil é registrar esse patrimônio e gerar informação para que se tome decisões. Mas agora surge uma outra dúvida. O que é esse patrimônio tão estudado? Bom, para otimizar o nosso tempo, eu já vou resumir o que toda a literatura fala sobre o conceito de patrimônio. Contabilmente, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. E agora eu preciso que você preste muita atenção em tudo que vamos abordar, porque vamos tratar de conceitos base, vai vir um vocabulário novo que você não está acostumado e tudo que será abordado aqui vai ser revisado nos exercícios seguintes. Então preste atenção e vamos dar mais um passo na nossa caminhada. Muito bem, chegou a hora de a gente falar dele, o grande personagem da ciência contábil, aquele cara que os contadores passam 4 anos estudando a melhor maneira de registrar, mensurar, enfim, evidenciar para que os usuários da contabilidade possam tomar decisões. Eu estou falando dele, o patrimônio, o objeto de estudo da contabilidade. E agora a gente vai conhecer o que compõe esse patrimônio. Vamos para o primeiro conceito, presta atenção no que a gente vai construir a partir de agora. Olho na tela.
O patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. Ele é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa jurídica ou física avaliado em moeda. Então, esses três conceitos que compõem o patrimônio, bens, direitos e obrigações, tem que ficar muito claro na sua cabeça a partir de agora, porque é com base neles que nós vamos montar o balanço patrimonial, fazer os registros contábeis. Então, entender o que são e o que representam dentro do patrimônio é essencial. Bens, direitos e obrigações. Vamos começar destrinchando cada um deles no próximo slide. Olho na tela. Os bens são os eventos capazes de satisfazer as necessidades humanas e são classificados em materiais e imateriais. Os bens materiais são também conhecidos como tangíveis, é tudo aquilo que eu posso tocar. Já os imateriais são bens intangíveis, ou seja, eu tenho propriedade daquele bem, mas eu não consigo tocar. Então, aqui na tela eu coloquei alguns exemplos de bens materiais. Pensa tudo aquilo que é de propriedade da empresa ou da pessoa física, seja a entidade que você está avaliando, e você consegue tocar. Ou seja, eu tenho a propriedade desse item, ele é um bem e eu consigo tocar. Como exemplo, dentro do patrimônio de uma empresa, a gente tem o carro, notas em dinheiro no caixa da empresa, o computador, o prédio, a escrivaninha, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa e eu consigo tocar é um bem material. Ela usa esses bens na sua atividade. Você já parou para pensar no seu patrimônio? Comece a elencar aí quais bens materiais você tem. Aí você com certeza vai falar o seu celular, você vai falar aqueles itens que você pode tocar, são de sua propriedade e compõem o seu patrimônio. E aí nós temos os bens imateriais, também chamados de intangíveis, não corpóreos, ou seja, eu tenho a propriedade deles, mas eu não consigo tocar. O exemplo mais clássico de intangível são os softwares. A empresa constrói um software, eu não consigo tocar, mas é de propriedade dela. Marca da empresa também. A marca se materializa no produto, mas a marca em si já tem um valor, tem um peso dentro do patrimônio da empresa. É um bem da empresa, porém é intangível. Então, esses bens, tanto tangíveis como intangíveis, são utilizados para diferentes finalidades dentro de uma empresa. Vou colocar na tela aí as diferentes finalidades que os bens cumprem. Eles podem ser usados para uso, os móveis, os computadores, veículos, os imóveis. Lembra sempre que imóvel é o prédio, ele não se movimenta, certo? Está ali fixo, um terreno é um imóvel. Já os móveis é o carro, a escrivaninha, o computador. Então, tudo isso são bens materiais utilizados na operação da empresa. A finalidade deles é o uso para atingir o seu objetivo específico, que é o negócio daquela empresa. Vamos para a segunda classificação. Consumo. Materiais de limpeza, materiais de escritório, embalagens, copa e restaurante, ou a finalidade de trocas. Mercadoria, podendo ser matéria-prima ou produto, e dinheiro, que normalmente fica no caixa da empresa. Então, se você parar para pensar, uma empresa que atua na área de comércio, o que ela faz? Compra, estoca e vende. Aquele item que ela está comprando, vamos supor um brigadeiro, o brigadeiro do coelho, vamos supor que ele vai revender brigadeiro. Compra o brigadeiro, um bem, certo? Estoca e depois ele vai vender. Então, esse bem específico tem a finalidade de troca. E aí eu vou trocar, no caso, fazer uma transação vendendo com valor mais alto e tendo um lucro em cima, certo? Já a barraquinha do coelho, que ele vai comprar para executar a sua atividade, tem a finalidade de uso. É um imóvel, ele vai montar uma barraca e ali ele vai executar a sua atividade. Então, sempre entenda o que aquele item faz dentro do patrimônio da empresa para poder classificar em bem, direito e obrigação. Vamos entender agora os direitos da empresa. Os direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiros e geralmente não estão disponíveis para utilização imediata. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho a receber, que alguém deve para mim, ou que alguém está de posse e vai me entregar no futuro,
é um direito. Por exemplo, quando o Coelho vai vender o brigadeiro para alguém e alguém fala assim, eu te pago semana que vem. O que está acontecendo nesse momento? Esse cliente tem uma obrigação de pagar para o Coelho o valor pelo brigadeiro vendido. E o Coelho tem um direito frente a outra pessoa de receber esse valor. Direito e obrigação, que a gente já vai ver na sequência, eles são complementares. Para um existir, precisa do outro. Se eu tenho um direito com você, você tem uma obrigação para comigo. Coelho, vou comprar o seu curso e vou te pagar daqui 60 dias. Ok, eu tenho um direito de daqui 60 dias receber o valor do curso. E você tem a obrigação de me pagar daqui 60 dias o valor do curso. Por meio dessas transações, onde existe prazo para se pagar, para se entregar um bem ou um serviço ou até mesmo dinheiro, é que surgem os direitos e obrigações. Vamos ver as obrigações agora. As obrigações são os valores que a empresa tem para pagar para terceiros. Ou seja, dentro do patrimônio da empresa, presta muita atenção nisso. Conforme ela vai executando suas atividades, vão surgindo obrigações, valores que ela tem que desembolsar, ela tem que pagar no futuro. Tudo isso que deve ser pago no futuro para um terceiro, como está no slide. Por que terceiro? Porque é de fora da empresa. Ele não faz parte do patrimônio da empresa. Então, eu devo pagar para um terceiro, fora, alheio ao patrimônio da empresa. Isso é uma obrigação. Na teoria, é simples. Vamos praticar agora e eu vou colocar alguns exemplos na tela para que você defina para mim o que é bem, direito e obrigação. Folha de pagamento dos funcionários. Como você classificaria isso para a empresa? É um bem da empresa? É um direito da empresa ou uma obrigação da empresa? Se você respondeu que é uma obrigação da empresa, está correto. Folha de pagamento dos funcionários é uma obrigação que a empresa tem para com os seus funcionários. Ela vai ter que pagar no futuro. Já para essa galera aqui, ó, que trabalha na empresa, é um direito, porque eles têm o salário a ser recebido da empresa. Folha de pagamento dos funcionários, então, é uma obrigação por parte da empresa para com os seus funcionários. Vamos para o próximo agora. Conta a pagar para fornecedor, bem, direito ou obrigação? O fornecedor aqui, ele vende estoque de matéria-prima, ele fornece aqueles itens que vão ser revendidos pela empresa. Por exemplo, se é uma indústria, ele fornece a matéria-prima que vai ser usada na elaboração de produtos para posterior revenda. Então, a conta a pagar, e aí fica a primeira dica, tudo que for a pagar, que vai gerar um desembolso futuro, é uma obrigação para a empresa. Então, nessa classificação, contas a pagar para fornecedores é uma obrigação. Dinheiro no caixa da empresa é um bem, um direito ou uma obrigação? O que você me diz? Dinheiro no caixa da empresa, percebe que dinheiro, notas, eu consigo tocar e está de posse da empresa. Então, isso é um bem da empresa e normalmente fica registrado lá no caixa da empresa ou no cofre, certo? Mas fato é que ele tem uma utilidade, ele vai ser usado para troca, né? A gente usa dinheiro para trocar, mas ele é um bem de posse da empresa. Então, nessa classificação aqui, dinheiro em espécie é um bem. Vamos para a próxima agora. Carro usado nas atividades da empresa. Olhando para o patrimônio da empresa, o carro é um bem material que vai ser utilizado, certo? No dia a dia das operações da empresa. Então, classificamos aqui o carro como bem. Bora para o próximo. Contas a receber de clientes. Então, agora surge o nosso primeiro direito. Contas a receber, presta atenção, sempre que for a receber,
é porque futuramente alguém vai me pagar. É um direito que eu tenho frente a uma obrigação que alguém tem para comigo. Tá ficando fácil, né? Vamos começar a dificultar um pouco agora. Material de limpeza é um bem, direito ou obrigação? Ah, essa é fácil também, né? Material de limpeza é um bem que está no patrimônio da empresa e vai ser consumido durante as suas atividades. Eu tenho lá uma série de produtos que eu vou usar no dia a dia para manter a minha empresa limpa. Eu consigo tocar, é um bem e é de posse da empresa. Vamos para mais um. Saldo em conta bancária da empresa é um bem, direito ou uma obrigação? Se você respondeu que isso é um bem, você está errado. Dinheiro em conta bancária não é um bem, é um direito. Por quê? Porque esse dinheiro, esse saldo bancário, está lá de posse do banco. Você tem o direito de ir até a agência bancária e sacar essa grana, mas não está com você fisicamente. Ou seja, para o banco, você, cliente, é uma obrigação. E isso tem implicações futuras. Quando a gente falar de classificação dentro do balanço, você vai perceber que o cliente que deposita o dinheiro no banco, ele é uma obrigação para o banco. Já o banco para você é um direito que você tem de ir lá no Banco do Brasil, no Nubank, no Banco Inter e sacar o seu dinheiro, certo? Por isso que muitas vezes um banco quebra quando vai todo mundo sacar ao mesmo tempo. E aí ele tem que cumprir com essas obrigações porque o pessoal está reivindicando ao mesmo tempo os seus direitos de ter o dinheiro que estava lá depositado. Então lembre-se, saldo em conta bancária é um direito que a empresa tem frente à instituição financeira. A barraquinha de brigadeiro do coelho, isso é um bem, um direito ou uma obrigação? Se você respondeu que a barraquinha é um bem e é usado nas atividades, você acertou, certo? Um bem que vai ser usado ali, um bem imóvel, né? A barraca vai ficar fixa lá e ele vai executar suas atividades dentro da barraca. Pagamento adiantado de clientes. Sob a ótica da empresa, como você classificaria esse item? Pensa bem antes de responder. Você concorda comigo que para a empresa, quando o cliente paga adiantado, ela tem uma obrigação com esse cara? Por exemplo, para você entender agora, supondo que o coelho já começou as suas atividades na barraca de brigadeiro. O cliente chega e dá R$ 50. Olha, eu quero R$ 50 de brigadeiro, mas semana que vem. Opa, tem-se uma transação que vai criar uma obrigação para o coelho, e aqui a gente está vendo sob o olhar da empresa, para a empresa, quando o cliente antecipa, tem uma obrigação. Já esse cliente que fez o pagamento adiantado tem um direito com a empresa, certo? Faz sentido isso? Pensa na transação e aí classifica. Pensa no que aquele item representa no patrimônio. Empréstimos a pagar, bem, direito ou obrigação? Como você classificaria? Se você respondeu que é uma obrigação, tá certo. Eu tenho que pagar para um terceiro, para o banco, esse empréstimo que eu tomei por algum motivo. Empréstimos a pagar, contas a pagar, fornecedores a pagar, impostos a pagar, tudo isso são obrigações que eu tenho com terceiros de fora da empresa. Adiantamento feito para fornecedores no patrimônio da empresa que fez o adiantamento. É o quê? Bem, direito ou obrigação? Se você respondeu que é um direito, você acertou. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar para o patrimônio do coelho. Imagina que ele vai comprar R$ 100 de leite condensado. Adiantou R$ 100 para o fornecedor de leite condensado e ele só vai entregar na semana que vem. O que a gente tem nesse momento? O coelho tem o direito de receber aquele leite condensado na semana que vem e o fornecedor que já recebeu a grana antecipada tem a obrigação de entregar esse produto que foi adiantado. Próximo item, adiantamento feito para empregados. No patrimônio da empresa
É a mesma lógica que a classificação anterior. Pensa que eu, enquanto empresa, adiantei dinheiro para os meus funcionários. Eu já estou antecipando a entrega de trabalho que eles vão fazer futuramente. Logo, eu tenho um direito com eles e eles vão ter que me pagar, seja com trabalho ou seja até mesmo restituindo, se for um empréstimo para funcionário, aquele valor. Então, para a empresa, quando eu adianto para o funcionário, é um direito, certo? Adiantamento para funcionário no patrimônio da empresa é um direito. Já para o empregado que recebeu a grana adiantada, isso é uma obrigação. Ele tem que cumprir com a sua carga de trabalho para quitar com essa dívida. Isso aqui é o que a gente costuma chamar de vale, né? Quem já trabalhou, aí eu pede lá para o patrão dar um valezinho e aí vai lá e antecipa um pedaço do salário e você quita futuramente. Então, tudo isso que a gente fez foi classificar possíveis transações que acontecem e elementos que formam o patrimônio. Só que concorda comigo que conforme as negociações vão acontecendo, eu tenho muitas transações a serem classificadas? Eu tenho muitos direitos, obrigações, bens entrando e saindo da empresa, surgindo e desaparecendo ao mesmo momento? Por isso que a gente vai colocar uma ordem. E agora eu estou introduzindo para na próxima aula a gente já começar a falar de balanço patrimonial. O que a gente vai fazer é organizar esses bens, direitos e obrigações em uma estrutura. Tudo que a gente classificou, eu estou lançando aí na tela para você. Perceba que do lado esquerdo eu estou colocando meus bens e direitos. Tudo aquilo que compõe o patrimônio da empresa fica do lado esquerdo, classificado em bens e direitos. Já no lado direito aqui, ó, eu estou colocando todas as minhas obrigações. Tudo aquilo que eu tenho para pagar para terceiros. Bens, direitos e obrigações. É muito importante você entender esses três conceitos e essa divisão que a gente vai fazer. Bens e direitos fica de um lado, obrigações de um outro. Basicamente, eu estou separando o que é da empresa e o que eu tenho para pagar para um terceiro. Na contabilidade, todos esses itens vão receber nomes específicos e eu vou organizar dentro do meu patrimônio por meio de contas. Então, cada transação que a gente classificou vai ter um nome específico. Eu vou ter uma conta para exemplificar aquele item. Por exemplo, quando você classificou para mim que dinheiro era um bem da empresa, eu tenho uma conta específica que vai registrar esse dinheiro dentro da empresa, que seria a conta caixa, por exemplo. O saldo bancário que eu tenho com bancos, eu vou chamar de bancos, ou bancos conta movimento. Eu vou ter um nomezinho, uma conta contábil para registrar esse bem, direito e obrigação. E aí eu vou classificar tudo isso dentro do meu patrimônio. Eu sei que é muita informação até agora, a gente está só começando, então eu preciso que essas classificações de bem, direito e obrigação e tudo que a gente tratou até agora sobre contabilidade fique bem claro na sua cabeça. Para isso, você vai quebrar a cabeça fazendo exercícios. E aí tem uma lista, tem um questionário aqui embaixo e depois tem exercícios na planilha para você resolver com tudo que você aprendeu até agora. Tenta pensar um pouquinho, fazer os exercícios. Lá no final desse módulo, a gente tem a correção de todos eles. Faça e corrija que na correção tem mais conceitos e mais aprendizados para você. Eu te vejo na correção do exercício.